Bom dia, me chamo Valteni. Hoje eu irei apresentar uma aula para a turma do primeiro ano, quarto período. Essa aula será sobre compreender as teorias da origem da vida do planeta Terra. É a série primeiro ano, unidade temática Origem da Vida. Como eu tinha passado aqui no plano de aula da turma, irei apresentar aula sobre a teoria. Bom, origem da vida. A origem da vida é um dos assuntos que mais incitam a curiosidade das pessoas. Será que a primeira forma de vida surgiu em nosso planeta ou chegou aqui após ser formada? Será que a vida foi criada por ação divina? A Terra primitiva possui as condições necessárias para a formação da vida. Várias são as hipóteses que tentam explicar como a vida surgiu e nos abordaremos algumas das mais conhecidas. Bom, criacionismo. O criacionismo é uma das ideias mais antigas sobre a origem da vida. Defende que os seres vivos do nosso planeta surgiram por ação divina, assim como descrito na Bíblia, mas precisamente no livro de Gênesis. Essa ideia é até hoje muito aceita por fiéis em todo o mundo. Panspermia. A panspermia é uma hipótese que afirma que a vida não surgiu em nosso planeta, mas fora dele. Essa ideia teve início com a afirmação do filósofo grego Anaxórias, que afirmou que sementes da vida poderiam ser encontradas em todo o universo. Com essa afirmação, surgiu a ideia de que a vida poderia ter sido gerada em outro local e depois ter chegado à Terra. A hipótese da panspermia ganhou força em 1830, quando pesquisadores descobriram a presença de compostos orgânicos em amostra de meteoros. Os meteoritos poderiam ser considerados como veículo de transporte de partículas para as várias partes do espaço. Desse modo, se o meteorismo chegasse à Terra contendo vida, poderia inoculá-los em nosso planeta. Você pode observar aqui, são chegadas de meteoros. A hipótese de heterotróficas. A hipótese heterótrofa afirma que os primeiros organismos vivos apresentavam uma nutrição heterotrófica, ou seja, eles não eram capazes de sintetizar seu próprio alimento. Esses seres provavelmente alimentavam-se pela absorção de moléculas orgânicas simples que estavam disponíveis nos oceanos primitivos. Você pode observar aqui, que são moléculas orgânicas. Espaço em um ambiente hostil. Dentre as críticas feitas a essa hipótese, podemos destacar o fato de que o espaço é um ambiente muito hostil para permitir que os seres vivos sobrevivam a essa jornada por diferentes locais. Além disso, essa é uma hipótese que não pode ser testada. Agora eu vou falar sobre o sistema solar. O sistema solar é composto por um Sol e todos os planetas, e corpos celestes que orbitam ao redor dessa estrela. Há casos de sistemas solares formados por duas estrelas, por exemplo, são bimários ou até estrelas ternários. Mas no caso do sistema do qual o nosso planeta, a Terra faz parte a apenas uma estrela, que é considerada de pequeno porte. Além do Sol, existe no sistema solar um total de 8 planetas, 5 planetas anões, 179 luas e uma grande quantidade de corpos celestes, como os asteroides, cometas e entre outros, incluindo aqueles presentes no cinturão de Kuiper. A idade estimada para a formação desse cinturão de Kuiper é de pouco mais de 4,6 bilhões. Iremos falar agora sobre os planetas do sistema solar. Mercúrio, Vênus,
Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, vale lembrar que o Plutão já foi considerado como um planeta, mas a partir de 2006 foi rebaixado à categoria de planeta anão. Bom, porém iremos falar sobre os planetas rochosos. Entre os planetas citados, os 4 primeiros são os planetas rochosos, ou seja, apresentam uma superfície composta por uma litosfera rochosa. Esses planetas, por se encontrarem mais próximos ao Sol, apresentam uma atmosfera gasosa, com diferentes composições. Os 4 últimos planetas são chamados de planetas gasosos, por não possuírem uma superfície rochosa e serem compostos por uma densa atmosfera, sendo muito maiores em razão das baixas temperaturas e do afastamento em relação ao Sol. É possível, dessa forma, dividir o sistema solar em 3 partes ou etapas. A primeira, mais quente, é composta pelos planetas rochosos, onde se encontram a Terra. A segunda é a mais fria e formada pelos planetas gigantes gasosos. E a terceira, ainda mais remota, é congelada. É formada pelos objetos transneptunianos, ou seja, que estão além da órbita do Netuno, o que inclui quase todos os planetas anões. O cinturão de Kuiper e alguns outros corpos celestes recentemente descobertos. O maior planeta do Sistema Solar é o Júpiter, sendo responsável por cerca de 70% da massa que é obtida ao redor do Sol. No entanto, se considerarmos a massa solar, os planetas somados correspondem apenas a 0,135%, contra 0,01% dos planetas anões. E outros corpos celestes é 99,85% do Sol, o que demonstra a magnitude da nossa estrela quanto em comparação aos seus planetas. Em nossa galáxia existe uma grande quantidade de sistemas solares, alguns muito semelhantes e outros muito diferentes do nosso. Além disso, vale lembrar que existem muitas outras galáxias, além da Via Láctea, onde nós encontramos todas elas com vários sistemas solares, o que nos leva a concluir que há milhares e milhares de planetas lá fora, algum possivelmente muito semelhante à Terra. Vulcanismo na formação do relevo. O vulcanismo corresponde a um fenômeno natural geológico, provocado pela lava, que se encontra acumulado e é expelida no interior da Terra, em direção à superfície. Tal processo se desenvolve somente pelo fato de ocorrer uma enorme pressão oriunda do manto, ou uma das camadas da Terra, forte o bastante para ocasionar a ruptura das camadas de rocha e da crosta terrestre, desencadeando o vulcanismo. Vou dar uma breve resumida aqui ao material que a gente expôs para a explicação, que a nossa galáxia é muito vasta no nosso sistema solar. Já, como já havia dito, é dividida em 3 etapas, onde são compostas por planetas. Vou falar agora sobre os rochosos, que são planetas rochosos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O gasoso é Júpiter, Saturno e Urano. Irei voltar aqui. O outro objeto é transneptunianos, ou seja, que estão além da órbita do Netuno. Além de que o Sol, o Júpiter, é o maior planeta do Sistema Solar, mas em comparação ao Sol é 100 vezes maior do que o raio terrestre. Ou seja, mesmo sendo grande, Júpiter fica muito pequeno, perto do Sol e Plutão. Sendo um planeta anão, fica quase invisível.
Para relembrar, todos os planetas ficam em órbita ao Sol. Como eu havia passado um plano de aula, na primeira etapa, o conteúdo foi teoria moderna e origem da vida. O que eu pedi para os alunos estar fazendo de pesquisas? Irei aqui dar só uma dica. O que a gente pode estar fazendo? Como eu utilizei, você pode estar observando que eu utilizei, esses aqui são os planetas. São os planetas e a evolução do planeta Terra. Como eu tinha dito, esses aqui são os materiais que eu utilizei para estar fazendo os recursos pedagógicos. Bom, o que eu utilizei? Utilizei massa, modelo tridimensional. Você pode observar que são bolinhas feitas de massa de biscuit, pincéis e tintas guache. A etapa das sequências, o que eu pedi para os alunos fazer? Serão agrupados em 4 componentes, sendo o grupo 1 irá falar sobre o cristianismo e panspermia. O grupo 2 irá falar sobre hipótese de Oparin e Alland. O grupo 3 irá falar sobre o experimento de Miller e Weyl. O 4 é hipóteses heteróficas e autotróficas. Aí, o seguinte, eu pedi também para gravar um vídeo falando sobre cada assunto que foi dividido entre os 4 grupos. Todos devem estar de máscara e com a distância recomendada de 1 metro, de acordo com a recomendação do Ministério de Saúde. E a avaliação será da seguinte forma: serão avaliados a apresentação de cada componente do grupo, bem como a forma de trabalho em equipe. Cada grupo irá fazer seu trabalho com recursos pedagógicos. Bom, queria agradecer por mais uma aula sobre a matéria Eixo da Origem da Vida, o ano primeiro ano, 4º bimestre, e sobre a teorias modernas e origem da vida. Que se alguém gostou, deixe um like. Muito obrigado.